Pois é, na Bíblia, a taça, o cálice, também chamado cálice, né, em algumas traduções, mas o cálice de Deus, ou a taça de Deus, ela tem duas conotações, igual a colheita. Falei da colheita que tem um lado positivo e um lado negativo. Também já falei isso em outras vezes, mencionei sobre esses paradigmas, né, os opostos, né? Então Deus usa muito isso, uma coisa é e pode não ser. E aqui nós temos uma colheita boa, uma colheita negativa, né? Então a parte boa da colheita, que são os fiéis, a parte negativa, que são os infiéis, é a destruição deles. E agora a gente tem a taça. O próprio salmista, lá, Salmo 23, muito famoso, meu cálice transborda. Então a taça tem a ver com bênção. A taça cheia de suco de uva, né? Cheia de vinho. A taça tem a ver com bênção, tem a ver com alegria, tem a ver com abundância. Em vários momentos das Escrituras isso aparece. Mas em compensação também, a taça de Deus também é um símbolo do julgamento. E a maior parte das vezes que nas Escrituras hebraicas aparece a questão da taça, ela está vinculada com o julgamento. Está vinculada com a ideia do juízo. Então existe um julgamento. E aí que está a pergunta, né? Qual é a origem dessa taça? Onde é que surgiu isso aí? Aí tem uma conexão interessante que a gente pode fazer aqui. E essa conexão aparece em Números 5, versos 11 a 31. A gente não vai ler, mas se vocês quiserem pegar aí. O que fala lá em Números 5, versos 11 a 31? Em hebraico a gente chama isso de lei de Sotá. Sotá é até um tratado do Talmud, né? E o que é esse Sotá, essa lei? É assim, quando uma mulher ela era suspeita de adultério, lembra a mulher, símbolo do povo de Deus e tal. Então, adultério, relacionamento com Deus. Então, quando uma mulher era suspeita de adultério, então existia aí, né, fala, inclusive em Números fala, uma bebida que era feita, e aí essa mulher bebia. Se ela fosse culpada de adultério, essa bebida, por meio de uma manifestação divina, iria prejudicá-la, né? Ia ser venenoso para ela, ia danificá-la de alguma forma. Se não me engano, o ventre dela, né, iria tufar ali, né? E caso ela não fosse culpada, então não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada com ela. E daí, então, ou seja, ela bebia isso através de uma taça que ela bebia. Tal, não tem a ver com vinho aqui, não tem a ver com suco de uva, nada com uva, mas é a questão da taça, é a origem da taça, né? O José também tinha uma taça que envolve a questão do destino. Jeremias também fala de uma taça de Deus e também tem a ver com o destino das nações. Então aqui também tem uma taça que tem a ver com o destino da mulher, se ela vai ser estéril para sempre, esterilizada para sempre, né? Ou se ela, né, vai sair ilesa por causa do adultério, do relacionamento aqui. E isso é uma grande imagem em relação ao que está sendo descrito aqui em capítulo 16. A imagem das taças de Deus representa a sua ira, no caso o cálice da ira de Deus. Os que se rebelam contra ele, né, são culpados e recebem então da sua ira. E a taça então não é um instrumento para determinar quem é o culpado ou inocente, mas é um símbolo do juízo universal de Deus contra o pecador, contra os pecados, né, contra os pecadores. Esse ou contra o culpado, em outras palavras. Esse é o detalhe aqui. E assim também, né, diz a história, né, que se acaso a mulher fosse culpada, e ela não quisesse tomar a bebida aí de Números, ela poderia confessar o pecado e não beberia a taça, e ela seria perdoada. Interessante. O Talmud fala isso. Mas, se ela não confessasse o pecado e, quem sabe, fosse culpada e ela bebesse, ela então sofria a punição divina. E se ela foi apenas suspeita e não tinha feito nada, ela simplesmente tomava e não acontecia nada com ela. Então, o que isso é importante agora para nós? É que nós podemos não ter que tomar essas taças aí. São 7 taças que serão derramadas. E a gente tem a chance de mulheres adúlteras como nós somos, porque temos pecado contra o nosso Deus, porque temos nos prostituído com outras coisas que não são de Deus, nós temos a chance de nos ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia, por perdão, confessar o nosso pecado e não ter que beber da taça. Mas,
Se nós não fizermos, certamente teremos que beber das taças e então receberemos a punição divina. E essa punição é a esterilidade eterna, né? Para sempre. Pois é, queria tocar num ponto agora a respeito das taças, que nesse caso representam a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a sua mensagem. Muita gente acha essa mensagem muito dura, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, e nesse momento aqui ele está agindo com muita crueldade, com muita raiva, assim. Mas a gente tem que lembrar que Deus não é como se fosse um ser humano, né? Essa mensagem de misericórdia também é acompanhada com a mensagem de juízo, que é essa dicotomia do Apocalipse, desde o capítulo 1 até a sua finalização, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão das 7 taças como castigos severos de Deus sobre aqueles que rejeitaram o seu chamado. Não seria... Porque eu penso assim, a gente sempre leva essa mensagem para a igreja. Quem faz parte do povo de Deus, da igreja de Deus, não sofre. E a gente relativiza muito isso, cara. Que tem que estar na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem não estiver fazendo isso vai ser castigado por esses flagelos. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bom, acho que só a única talvez contribuição, eu acho, minha parte, é que Deus criou um mundo para ser perfeito, né? Para ser conforme aquilo que Ele planejou, conforme o propósito que Ele estipulou. Mas aí nós interferimos através de Satã, né? Também com a mensagem dele, nós interferimos e destruímos não somente o nosso próprio planeta, a nossa própria história, mas também nós interferimos na história universal de toda a criação. Os outros mundos, outros universos, outras coisas que estão além da nossa capacidade de hipotetização praticamente. E aí então, e a gente está atrapalhando coisas que Deus ainda pode fazer, coisas que Deus, quem sabe, tinha planejado para depois. Nós estamos atrapalhando esse processo, porque Ele teve que pausar para dar atenção a nós aqui e tentar nos livrar da situação que nós mesmos criamos. E como Ele vai fazer isso? Bom, Ele faz isso através da única forma que existe, é eliminar esse problema, eliminar o mal. Então, embora nós tenhamos falado e a gente tem ciência de que existe um Deus amoroso, bondoso, que morreu por nós, que nos salvou, tudo isso é verdadeiro e é importante para nós, né? E envolve a nossa salvação, mas a gente também tem que cair na real que esse Deus não vai coabitar, né, coexistir, coadunar com o pecado para sempre. O pecado tem que ser eliminado. Deus ainda tem outras obras para serem realizadas, Ele ainda tem outros planos. Ele não é alguém que está limitado simplesmente ao nosso universo, à nossa história. Ele vai então, para dar continuidade nesse processo de criação, Ele precisa interferir na nossa história aqui e dar um fim a ela, através, né, voltar à eternidade e acabar com essa brecha aí de intrusão aí que nós impusemos, né? Como? Acabando com o pecado, simplesmente assim. Ele vai eliminar o pecado. E a eliminação do pecado não é simplesmente eliminar o agente do pecado, isto é, a gente já viu Apocalipse 12, Satã, Samael. Não é apenas isso e todos os seus anjos. O agente do pecado também são todos aqueles, ou envolvem todos aqueles que aderem à mensagem de Satanás. E isso somos nós. Nós, quando não aceitamos a palavra de Deus, nós, quando não adoramos a Deus, e principalmente nós, quando não estudamos a palavra de Deus. Porque não basta simplesmente eu ler a Bíblia, mas eu não estudá-la. Esse é o grande detalhe aí da Babilônia. A Babilônia, ela advoga ser Deus. Ela executa sinais como são os sinais de Deus. Quem é semelhante à besta? Ela faz coisas como Deus faz. Então, e as pessoas
vão estar adorando um falso Deus, mas achando que é esse Deus aqui da Bíblia, que a gente está lendo aqui. Mas não é. É disfarçado. É um Deus disfarçado. E aí, como foi apresentado para o João. Mas por que se faz isso? Por que as igrejas então fazem isso? Porque elas são guiadas e movidas por Satanás. Esses são os fantoches dele no mundo para exatamente perverter e enganar os descendentes da mulher. Aqueles que guardam os mandamentos, têm o testemunho de Yeshua, são aqueles que permanecem. Os demais, os que não guardam os mandamentos, que não têm o testemunho de Yeshua, esses então irão se perder. E por que eles não têm o testemunho de Yeshua? Por que eles não guardam os mandamentos? Simplesmente porque eles vão na onda de todo mundo. Eles não estudam, eles não pesquisam, eles não buscam por si mesmos. Eles, na verdade, simplesmente ouvem as vozes do mundo e eles seguem as vãs doutrinas, como Paulo fala. Bem, o meu comentário, na verdade, é uma referência. É uma referência ao capítulo 17, ao capítulo 18 do livro Eventos Finais, que fala a respeito do que vai acontecer com os ímpios nas 7 últimas pragas e do que vai acontecer com os justos nas 7 últimas pragas. Como a gente tem falado desde sempre, o Apocalipse, na verdade, é um livro, o quinto evangelho. Inclusive, isso é uma proposta do Ranko Stefanovic. É como uma ruptura de paradigma, né? O paradigma diz que normalmente nós aceitamos 4 evangelhos, e Ranko Stefanovic rompeu o paradigma propondo que o Apocalipse é um quinto evangelho, que fala sobre o ministério do Messias na história. Ao longo da história, não só o ministério terreno, né, mas ao longo da história da humanidade, especialmente do ministério celeste. Interessante. E aí a ideia do Apocalipse, na verdade, não é fazer medo para nós, né? Sim, não. O Apocalipse é para nos dar esperança, revelar aquilo que não é óbvio para nós e não é tão evidente. Então, antes de tu terminar, porque tu falou, eu lembrei de uma referência de Daniel 12, porque lá em Daniel 12 ele fala que naquele tempo se levantará Miguel, e deixa eu ler aqui melhor, tá aqui. Quando esse tempo chegar, Miguel, o grande príncipe, defensor do seu povo, se levantará. Esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornaram nação até esse momento. E nesse tempo seu povo será libertado, todos os que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. O que tu está falando, quando o juízo na Bíblia não tem a ver com medo, mas tem a ver com esperança, porque quando vem o juízo, Deus sempre vem para vindicar o seu povo, ele vem para defender o seu povo, destruir aquele que oprime ele. É que está diretamente associado com a primeira mensagem angélica, né? Você teme a Deus e dá glória porque é chegado o seu juízo. Por que a gente teme a Deus e dá glória? Porque veio o juízo. Vai vir a salvação. E por causa do juízo a gente sabe que vem a salvação. E Yom Kippur, o dia da expiação, ele é visto como o dia do perdão. E geralmente a gente, é o dia do julgamento. E julgamento para nós tem uma conotação negativa de, é algo ruim, algo que vai dar mal. É ruim para quem é o real. O pecador, né? Exatamente. Mas na verdade o dia da expiação, e a gente já mencionou isso aqui, qual é o livro que está conectado com o dia da expiação, a festa? O livro de Jonas. E o Jonas é um livro que fala sobre o perdão a todos. Pois é, Deus vem assim, eu vou trazer o juízo, mas eu quero que vocês sejam salvos, eu vim trazer o perdão para vocês. Essa é a questão do julgamento final ali, que é o fechamento do julgamento, que é o lagar ali de Deus, né, e as taças aí, que é a punição, ela é na verdade um mal necessário. Seria, não sei se vocês concordam comigo, né, mas seria praticamente da parte de Deus, né, é um mal necessário, porque se eu não fizer isso, o mal vai perpetuar, o mal vai continuar, e vocês querem, sendo vocês justos, tudo que vocês sofrem ainda, né, vocês querem que isso continue por muito tempo? Não, ninguém quer. Então, é o que tem que ser feito. Então, portanto, o livro de Apocalipse, ele de fato, ele vem para nos trazer a esperança de que ainda há tempo para nós, né, e do que vai acontecer, e do amor de Deus. Isso ou seja, em outras palavras, é uma revelação do amor de Deus, que ele está preocupado com a nossa salvação. Por isso, ele nos revela as suas ações. Veja que coisa mais fantástica.
o grande Deus do universo, o Criador de todas as coisas, Ele tem que revelar a nós, tem que nos informar sobre o que Ele vai fazer a fim de nos salvar. Então, a minha referência está associada frontalmente não, está ladeada do que o Rocha William está comentando agora, é que existem consequências das 7 últimas pragas para os ímpios, no capítulo 17 do livro Eventos Finais. É uma descrição riquíssima, e existe uma descrição do que vai acontecer com os justos no capítulo 18. Então, eu acho que não seria interessante para nós falarmos aqui sobre o que vai acontecer com os ímpios, mas é porque é muito mais esperançoso a gente entender o que vai acontecer com os justos, né? Então, eu vou ler só uma frase que diz assim, na página 218, diz assim: o grande tempo de angústia começa depois da terminação do tempo da graça. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, fez-se o solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso está em Apocalipse 22:11. Então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Bom, eu penso que a gente tem muito mais motivos para ficar alegre e ansioso pelo que vai acontecer, mas não ansioso como preocupação, né? É ansioso para que aconteça de fato, porque são eventos maravilhosos e prenunciam uma felicidade que é eterna. E fora, assim, a gente às vezes não sei se dá bola, mas olha, por que a gente quer ir para o céu? Por que nós queremos, né, estar lá? Qual é a nossa motivação? E se a gente não tiver motivação, então a gente vai ficar vivendo a vida aqui numa boa, do jeito que a gente acha que é verdadeiro, que está correto. Que nem eu já vi várias pessoas, né, da minha própria família mencionando, né? Eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Então, o que o sábado tem a ver com isso? O que a alimentação tem a ver com isso? Só não matar, não roubar já está suficiente. Essa é a mentalidade. Mas tu vê, o céu é o lugar daqueles que querem estar ao lado de Deus. O céu é o lugar daqueles que querem ser úteis às outras nações não caídas, porque tu leste aí Ellen White, né? Ela fala que nós seremos o testemunho eterno do que a gente passou aqui e do que Yeshua fez por nós, sendo que ele também, né, permanecerá com as marcas como uma prova eterna. Então a gente vai ser útil ao testemunho eterno às nações dos outros mundos, outros planetas. Entre os temas que serão estudados durante esse período celestial com os salvos, será o amor de Deus, né? Como é que esse mistério do plano da redenção também vai ser um tema que vai ser infinito, né? Porque o próprio Deus é infinito. Outra coisa, nós temos que querer ir para o céu, porque quanta coisa que nós sabemos e nós não sabemos nada. Porque quanta coisa há para se saber somente aqui da nossa terra. Imagina as coisas que estão além daqui da terra. Então nós temos que querer ir para o céu, porque a gente vai ter essa oportunidade. Uma vez eu vi o Neil deGrasse Tyson, aí ele falando sobre assim, os buracos negros. E aí ele falando o que é um mistério, o que há lá, o que acontece se alguém entrasse lá. Claro, pode ser totalmente desintegrado, mas e se existe um buraco de minhoca, dá para algum outro lugar? Aí ele falou, né, da possibilidade de viagem no tempo, coisas que a ciência apenas especula, mas ela não tem uma definição. E ele fala assim, numa desses vídeos, aí ele diz assim: talvez quando a gente conseguir descobrir isso, daqui a uns 5.000 anos.
E só que talvez nunca chegaremos, porque o sol e muitas coisas que estão para acontecer vão nos destruir tudo de novo. O sol vai se desintegrar ou vai acabar com tudo, e aí vai acabar a vida aqui. Então talvez a gente nunca vai chegar nisso. Então essa é a esperança para esse tipo de pessoa. É alguém que quer saber, mas que não tem esperança nenhuma. Se nós quisermos saber o que há no buraco negro, é possível viajar por entre buracos de minhoca, entre portais, espaço-tempo, alguma coisa assim? O que há nas estrelas, nas constelações? Bom, para nós não é necessário 5.000 anos ou esperar que a nossa humanidade encontre uma resposta. Basta nós nos mantermos firmes, fiéis a Deus, e isso será possível na eternidade. Então, esse é um dos motivos também, entre outros, que deve estar no nosso coração, nos motive a alcançar o nosso objetivo, né? de ser selado, né? De ser salvo. Pelo menos eu quero, né? Queria saber de vocês dois sobre a Batalha do Armagedon, para finalizar aqui o nosso podcast, que é um dos temas do capítulo 16 de Apocalipse. E depois queria que vocês comentassem um pouco sobre o sétimo anjo quando derrama a sétima taça. Eu queria que você fizesse um comentário baseado na ideia do que significa a expressão Har-Megidon. Qual relação existe com o povo de Israel ao longo da história, especialmente dos juízes e no período que Israel foi um reino unificado, depois dividido, etc. E qual o significado no tempo do profeta Elias como a grande testemunha do Deus Altíssimo? O que era o Har-Megidon para Elias? O que foi o Har-Megidon para Elias? Sim. Então, Armagedon, então, ela é uma palavra hebraica, né? Ela é uma palavra transliterada para uma expressão, né, hebraica transliterada para o grego, conhecida como Armagedon, e é título de vários filmes aí, e tem a ver com a destruição do mundo, essas coisas, né? Mas na verdade o que é Armagedon em hebraico? Har significa monte, Magedon aí, né, que seria Megidon, significa Megido, a cidade de Megido, e não existe uma montanha de Megido, não existe isso nas escrituras, nunca é mencionado. A única vez que é mencionado aqui em Apocalipse mesmo, Apocalipse, né, 16, verso 16. Mas o que ela representa? O que se acredita que representa, na verdade? É uma referência ao vale o vale que havia em Megido, que há ainda em Megido, o vale que se travou várias batalhas entre reis, entre juízes, várias batalhas que Israel travava, ou seja, era um ambiente propício para a guerra, né? Um ambiente que, como fosse assim, é um campo de batalha que era bom para se guerrear, mas ali então era um lugar que se travava várias batalhas. Vamos para lá para guerrear lá é mais justa a batalha, enfim. Mas a única montanha próxima a Megido, ou a montanha que faz parte da cidade de Megido, que fica aos pés, né, de Megido, é a montanha do Carmelo, Monte Carmelo, que foi travada uma grande batalha, que é a batalha de Elias e os profetas de Baal. Então a menção de Har-Magedon aqui, de Har-Megidon, em si se refere à batalha para se definir quem é o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração. Ou é o falso Deus Baal, ou é o verdadeiro Deus de Israel. E aí então existe um profeta aqui, né, Elias, né, que faz aí o fogo descer do céu e tal, e prova, né, que Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o que tem poder sobre a chuva. Lembrando que Baal era o Deus das chuvas. E aí o Deus verdadeiro, ou seja, o Deus que de fato faz chover, é o verdadeiro Deus da chuva e é o verdadeiro Deus que há, na verdade. E é isso que Elias, então, ele consegue provar. Porque quando ele faz o fogo descer do céu, depois ele ora a Deus e faz com que a chuva caia.
E aí, assim, então, ele prova para todo Israel e também para todos os cananeus ali, né, os profetas lá de Jezabel, que o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração é o Deus das Escrituras, aqui é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel. E é isso que está em jogo aqui, na questão do Armagedon, que se entende, né, que é possivelmente o que está em jogo aqui, ao mencionar, o Apocalipse mencionar o Armagedon, que é a grande batalha final, para se definir quem é o profeta verdadeiro. Lembrando o que ocorre lá com Elias. Depois que ele mostra quem é o verdadeiro profeta, o que ele faz? Ele e também convoca o povo a matar os falsos profetas, aqueles que falam, que adoram um Deus que não é o verdadeiro Deus. E essa é a mesma história aqui. Depois que é mostrado quem é o verdadeiro Deus aqui, ou seja, aqueles que são selados por Deus, que o julgamento é cessado, é terminado, então vem agora a decisão sobre aqueles que optaram pelo lado contrário, né? Pelo lado contrário a Deus, anti-Deus, através da destruição. Então, o Armagedon, a guerra do Armagedon não é uma guerra literal que vai acontecer com todas as nações da Terra, vai ver aquilo. Não vai acontecer isso? Não, isso é hollywoodiano apenas. Mas então, essa é a ideia aí. Agora eu queria que tu falasse sobre a última taça. A principal vítima da taça é Babel, é Babilônia. Porque aí que ele agora vai retomar esse assunto do capítulo 17. Depois ele vai falar sobre a eliminação do mal por definitivo, através da batalha com o dragão lá. E por fim a Nova Jerusalém. Os 3 assuntos finais. O foco do capítulo 15 em diante é falar do fim. Quando já não tem mais chance. Quem está selado para Deus já está selado e não vai mais ser desselado. E quem está decretado a morte já está decretado e não tem como se salvar. É isso que é o tema do capítulo 15 até o 22. E aí falar então da Nova Jerusalém, a conclusão da recriação, né? A conclusão não, a história da recriação. Só que isso está sendo contado para nós porque que é o que a gente tem falado aqui. A questão do amor de Deus em nos revelar sobre isso, para que a gente não venha a passar por essas coisas. Para nós podemos ter a opção de escolher fazer parte dos selados, dos salvos, do que parte dos que serão destruídos, que é o tema aqui. A Babel que cai, né? Então, o capítulo 16, ele vai de fato mencionar aqui, mostrar sobre a queda de Babel e das bestas, né? Que é o que ela representa. O falso profeta aparece aqui, os espíritos imundos. Então, assim, os espíritos imundos que são mencionados aqui, o sexto flagelo, né? Que é a sexta taça. Então, só para a gente focar nessa aqui. Então, o Eufrates que seca, qual é a referência? É a queda da Babilônia. Isso é uma referência a Daniel capítulo 5, né? Que é quando Ciro, Esdras também fala, se não me engano, Ciro, ele é o Messias lá do capítulo 45 de Isaías. Então Ciro é aquele que vem e ele diminui as águas do rio Eufrates e passa por baixo da grande intransponível cidade da Babilônia. Diz a história que ela tinha 4 sequências de muralhas. Imagina se tu derrubasse uma muralha, já tinha outra muralha para ser derrubada. Isso é quase impossível penetrá-la. Eles tinham comida em abundância, tinha um rio que passava entre eles. Era impossível entrar lá dentro. Só que a grande sacada de Ciro foi, ele desviou o curso do rio através das técnicas de Tales de Mileto, quem sabe, né? E passou por baixo dos canais lá, né, da Babilônia, e assim então conseguiu pegar eles. Inclusive, o que eles estavam fazendo lá? Festejando. É bem nesse momento que a inscrição na parede aparece, decretando o fim, e aí então Daniel revela que o rei ia ser morto naquela noite, e de fato o rei é morto através de Ciro, que conquista a Babilônia, e ele então faz a Babilônia cair. E de onde é que vem Ciro? Não, no mapa geográfico, né? Ciro fica do lado direito da Babilônia, que é a Pérsia, né? Ou seja, do lado leste, né? Do lado este, né? E aqui é mencionado banda do nascente, né? A banda do nascente. E aqui está o fato curioso a sexta taça. Então nós temos a derrocada, né, da Babilônia através
do Eufrates, aqui a menção do Eufrates, que é a forma como ele mexe nas águas, ou seja, ele tem domínio sobre as águas, e aí então ele consegue destruir o poder que está em cima das águas. Só um detalhe, né? Só para um parênteses aqui. Tem o Salmo 92, que fala de Deus que se assenta sobre as águas do dilúvio, né? Então, aquele que tem poder sobre as águas, Yeshua, ele dominou as águas, porque ele tem poder sobre as águas. E aqui a gente tem Babilônia, que está em cima das águas, como sendo igual a Deus, né? O Apocalipse, o trono de Deus está em cima das águas. Está em cima das águas. E agora, então, o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro ser que tem autoridade sobre as águas, é aquele então que mexe nas águas e aí faz então a Babilônia cair. Claro que, né, Ciro aqui como símbolo desse Messias. Mais um detalhe importante ou interessante, que dentro da liturgia judaica, dentro da sequência hebraica, não vou dizer nem judaica, mas hebraica, dos livros do Tanar, das escrituras hebraicas, ele começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. E não em Malaquias. Essa é a divisão mais antiga, conforme era até da época de Yeshua. E depois foi feita uma segunda... protestante, né? Os protestantes fizeram uma segunda redefinição do cânon. Aí dividiram em livros da lei, né? Pentateuco, históricos, aí poéticos, proféticos e tal, né? Mas antes não era... como é que era? Pentateuco, profetas e escritos. E aí então terminando com o livro de Crônicas. E qual é o interesse em Crônicas? Porque lá no livro de Crônicas, o final do livro de Crônicas, ele termina com a promessa da vinda de Ciro, que viria sobre a Babilônia e destruiria. Então a ideia dos judeus, ao definirem o cânon como o último livro sendo Crônicas, porque termina falando da grande esperança, né? Eles estavam na Babilônia. E eles, então, qual era a grande esperança deles? Aquele que viria libertá-los. E aqui, então, é mencionado também, onde é que diz aqui, secaram os rios e tal. Aqui, do leste, onde é que está aqui? Nascimento do sol, aqui, ó, o caminho para que se preparasse o caminho dos reis. Secaram-se os rios, né, do Eufrates, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. É o capítulo 15, verso 12. E aí você tem desde o início, né, quem é o primeiro ser que aparece no Oriente. Deus na viração do dia. Essa viração do dia é da banda do Oriente, né? Então ele vem com o espírito do dia na banda do Oriente. Desde o Oriente, o Oriente é um símbolo, né, do Éden, né? O Oriente é um símbolo da onde vem a salvação. Então aqui nós temos então aquele que vem desde como era na criação, que vinha da banda do Oriente, né, da viração do dia. Então, novamente, aquele mesmo que aparecia lá no Éden, é esse que aparece agora no final da história para trazer a salvação aos homens, né? Esse é o Messias, que é o Filho do Homem que já foi mencionado ali. E aí então, só que antes disso, né? Antes nesse momento, nessa preparação, nós temos aí os espíritos imundos. O que são esses espíritos imundos preparados pelo falso profeta? O falso profeta é a mesma besta da terra, né? A gente vê aqui pelos paralelos. Ele vai fazer com que as pessoas acreditem que mesmo que a Babilônia ela está caindo, ela está em queda, mas ainda assim, agora o falso profeta lança os seus espíritos imundos, que é como rãs, né, para lembrar lá os magos do Egito, que também enganaram o faraó, mostrando para ele, olha, nós também conseguimos reproduzir aqui as águas, conseguimos reproduzir as rãs aqui, até o limite onde eles conseguem imitar. Depois disso, olha, agora, a partir de agora, não, isso aí é o dedo de Deus, é o que os falsos profetas lá do Êxodo, eles falam, né? Então, novamente aqui de novo, eles vão enganar, vai haver falsos profetas, né? Um falso profeta aqui, que traz aí os espíritos imundos, a besta da terra, que produz aí espíritos imundos, que significa que vai tentar enganar as pessoas com prodígios, ou quem sabe, né, aqui possivelmente é o que a gente crê através do livro de Tessalonicenses, que é o anticristo. Ele vai se fazer passar
pelo próprio Cristo. Então isso vai enganar as pessoas acreditarão porque não conhecem as Escrituras, porque não sabem que é todo olho verá, como ele virá, não virá aparecendo aqui e acolá, né? Mas para que todo olho veja. E assim termina aí, no caso, na sexta taça, né? Termina falando como apareceu lá na sétima igreja, né? Estavas nu, né? E te deste, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, lembra? Quando o homem e a mulher eles comeram, eles ficaram nus. Então, eles têm que estar vestidos e estar justificados por Deus, né? Estar ser fiéis a Deus, né? E eis que vem como ladrão, porque é uma questão aqui de uma exortação que o próprio Messias mencionou enquanto esteve aqui na Terra, que se nós queremos nos preparar, ele não sabemos o dia e nem a hora, assim como um ladrão, assim como Ciro, que apareceu e pegou eles de surpresa enquanto eles estavam festejando, assim também. E o próprio Messias também fala em relação a Sodoma e Gomorra, eles comiam, casavam e davam-se casamento. Comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento. Estavam festejando quando de repente fogo desceu do céu e destruiu a todos. A mesma coisa acontecerá no tempo do fim. As pessoas estarão alegres e felizes quando de repente Yeshua aparecerá. Elas acharão que estão adorando o verdadeiro Deus porque não prestam atenção nas Escrituras, quando de repente o fim virá. Capítulo 17, ele vai retomar o assunto. Sim, tu não lembra assim, lá em Gênesis 1, aí termina até o capítulo 2, versículo 3. Aí terminou com a criação do sábado, a criação do homem e o sábado. Só que agora ele pega o capítulo 2, ele vai pegar o sexto dia e vai focar no homem e vai ampliar. Legal. Então aqui ele termina, o capítulo 16 termina. Só que agora ele vai pegar três assuntos do que ele falou nesse capítulo final e vai ampliar. Quais três assuntos? O primeiro assunto sobre a queda da Babilônia, o segundo assunto é sobre a punição do dragão, o milênio, né? E o terceiro assunto, a construção da Nova Jerusalém. Entendi. Muito bem, amigos, nós ficamos por aqui essa semana e convidamos todos a curtir as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e no Facebook. Ouça esse áudio, compartilhe com seus amigos e familiares e nós aguardamos vocês todas as vezes em que nós publicarmos. Esse é um trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Congregação Judaico-Adventista em Manaus, Bet B'nai Zion.